Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco aqui com o Dr. Wesley, falando sobre os desafios na atuação médica no enfrentamento da Covid. Já discutimos bastante aí no primeiro e no segundo bloco, está muito bacana, muito tranquilo aqui o assunto. E a gente estava até falando aqui, né? Estamos combinando, né, doutor? Sim. Se eu tivesse Time do falado, azul. se eu tivesse falado para o seu fim de azul, o senhor não tinha vindo, entendeu? Mas aí aqui a sintonia, né? Tudo bacana, viu? Estamos super chiques aqui. Eu aqui de Samurai Moda, Sami, arrasou com o modelo, viu? Beijo para ti. Doutor, durante todo esse período, a gente sabe que muitas coisas evoluíram, né? Assim, igual como o senhor falou, protocolos novos, novas medicações, tudo. E em relação aos exames, né? Houve alguma mudança, né? Assim, do início para agora, né, para atualmente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre todos os exames que são realizados em relação à Covid-19. Sim, do último ano para cá a gente teve algumas mudanças consideráveis, né, no meio hospitalar. No início era muito difícil o diagnóstico via exame, né, devido principalmente à sobrecarga dos laboratórios, né, recebendo pedidos de basicamente todos os hospitais. Hoje está bem mais tranquilo, né? Nós dispomos no Serviço Público de Saúde do RT-PCR, que é o exame molecular, teste de antígeno, que é utilizado como um teste rápido, que é o SWAB, né? Aquele canudinho no nariz que todo mundo odeia. Meu Deus do céu, aquilo ali, a gente sente que parece que está lá no cérebro da gente, assim, né? É muito ruim. É horrível. E esses dias, né, aí quando o Paulo foi fazer acular em um lugar, e aí colocaram a mulher, quando foi botar lá na placa, acho que foi errado, não sei o quê, Precisou fazer de novo. Aí ele olhou assim pra mim, tipo assim, mãe, me livra dessa, eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Quando eu precisei fazer, eu tentei fugir, mas também não teve jeito. Não. E os testes sorológicos também, né? Que medem os anticorpos, né? IgG e IgM. Só que sofrem influência da vacina, né? Mas a principal mudança que eu observo na questão dos testes para diagnóstico de Covid é a acessibilidade da população a eles, né? São amplamente difundidos agora nas farmácias, né? Então, os pacientes agora têm essa liberdade, né? Essa praticidade de ir na farmácia, comprar o teste e fazer, né? São autoexplicativos, né? E em algumas farmácias eles também realizam o teste de SWAB. Existem outros exames que ajudam também na avaliação da doença, né? Que são os exames laboratoriais, o exame de imagem, né? Sei que a tomografia de tórax é muito falada no que diz respeito ao Covid, né? Pelo aspecto característico, né? Mas que não é utilizada como diagnóstico definitivo, tá? É importante que isso seja frisado aqui. Tem uma correlação forte, mas outras patologias podem mostrar também o famoso vidro fosco aí que todo mundo fala. Então, no caso, assim, para um fechamento mais preciso do diagnóstico, o exame precisa dar positivo de sangue ou SWAB, é isso? E aí casa com uma tomo, vamos dizer assim? Isso. Aí... Desculpa, doutor, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o paciente, ele cobra isso, né? Assim, ele insiste, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Então, é importante o esclarecimento, até para que a população entenda o que é um critério, o que é um diagnóstico diferencial, né, de algum exame, entendeu? Para depois não chegar lá gogando vocês querendo fazer exame, né? Algumas informações precisam ser casadas para que a gente possa chegar no diagnóstico final, né? A epidemiologia, que é onde o paciente está inserido, se é um local com um número alto de pacientes COVID ou não, se ele teve contato ou não com uma pessoa positivada, a clínica que o paciente apresenta, né? O exame sorológico, que vai depender do fato de o paciente ter sido ou não vacinado, né? Do número de dias de sintoma que o paciente tem, juntamente com o exame tomográfico que o paciente pode fazer, o exame radiológico, né? Então, é uma engenharia aí para que a gente possa fechar o diagnóstico definitivo. Por isso que a gente orienta a população que, em caso de dúvida, em caso de suspeita, procure o atendimento médico, vá ao médico, converse, né? A gente está aqui para tentar ajudar, esclarecendo o que for possível. Tire todas as suas dúvidas, não deixe para ir só quando já estiver nas últimas, né? Porque aí vai ficar mais complicado ainda o processo, né, doutor? Exatamente. Sentiu falta de ar, febre persistente, nos procure que a gente vai estar lá para poder ajudar. Doutor, e assim, um paciente ele é admitido na UTI, né?
Estou aqui, um estudo de caso, né? Qual que é a rotina de vocês relacionados a um paciente, por exemplo? Dei entrada hoje lá na UTI, fui confirmado, feito o diagnóstico, né, de Covid, tenho, vamos dizer assim, as características que precisam para mim estar ali naquele ambiente, né? Igual a gente já discutiu anteriormente, né? Os critérios, né, para estar lá na UTI. Qual que é a rotina de vocês? Eu acho bacana falar isso, né? Assim, a rotina lá de vocês médicos, assim, ou até mesmo da equipe, pode ficar bem à vontade. Antes de tudo, o paciente ele vai ser triado para verificar se ele realmente é perfil, precisa estar na UTI ou não, né? Sendo admitido na UTI, esse paciente ele vai ser examinado pela equipe médica, também pela equipe de fisioterapia, né? A gente inicia ali com a monitorização, oxigênio-terapia no paciente, se for necessário, né? E tenta investigar, primeiramente, retirar o paciente do risco iminente de morte. É isso que a gente precisa fazer nos primeiros momentos, né? Após isso, a gente provê o tratamento mais intensivo, né? Pensando no paciente COVID, o segundo passo vai ser avaliar como a gente vai tratar a parte respiratória desse paciente. Se é um paciente que vai ser beneficiado do uso da VNI, que é a ventilação não invasiva, né? Na terapia, onde a fisioterapia vai atuar em primeira linha, ou se esse paciente, a gente vai conseguir manter ele só com a oxigênio-terapia, sem a necessidade da ventilação não invasiva, ou, que é o caso um pouco mais dramático, na maioria das vezes, né? O paciente que vai precisar ser submetido à ventilação mecânica invasiva, né? Que é a intubação. Essa VNI foi algo assim, muito discutido, muito difundido, muito falado e muito usado, não é isso, doutor? Que assim, eu sempre via, principalmente os profissionais da fisioterapia, falando muito a respeito dessas máscaras e o quanto foi importante nos tratamentos dos pacientes. Teve uma evolução em relação a isso? A VNI ela foi bem marcante na nossa realidade, né? Uma questão tem que ser frisada assim: a VNI ela não pode postergar ou atrasar a intubação orotraqueal, tá bom? Se a gente observa o paciente, ele tem indicação clara de ser intubado, respeitando os protocolos, no caso que a gente usava muito no hospital, era o protocolo da MIB, se ele tem indicações de precisar ser intubado, ele vai ser intubado, tá? A VNI, ela atua ali numa área de penumbra para tentar melhorar aquele paciente que não tem indicação clara de intubação, tá? E que precisa de uma ajuda, de um suporte de oxigênio um pouco mais invasivo, né? E lá hoje, assim, né, a gente sabe que, como vários ambientes hospitalares, mas a gente está aqui discutindo da UTI, né? Tem vários profissionais, é uma equipe multidisciplinar que o senhor, inclusive, falou lá no primeiro bloco, né? Quantas pessoas geralmente fazem parte por período? Porque eu sei lá, né? Às vezes tem lugares que é de manhã uma equipe, de tarde outra e à noite outra, né? Assim, quantas pessoas mais ou menos, só para que também o nosso telespectador entenda que o negócio não é brincadeira, não é fácil não, né? Não é só um, não é só dois, são várias pessoas ali. Mas quantas pessoas em média em cada turno, vamos dizer assim, em cada período? Bom, a equipe multiprofissional da UTI ela é composta basicamente pelo médico, né? O enfermeiro, o fisioterapeuta, os técnicos de enfermagem, que geralmente, para uma UTI de 10 leitos, a gente vai precisar ali de 5 técnicos de enfermagem, né? Então, são no mínimo de 8 a 10 pessoas por turno para tentar manter a rotina da UTI. E ali, dependendo também da quantidade de paciente, né? Exatamente. Cada categoria ela tem uma quantidade máxima de pacientes que ela é capaz de dar suporte, né? É claro que a gente tem outros profissionais envolvidos, né, também na rotina multiprofissional, né? A gente vai ter a equipe da SIH, que faz o controle de infecção intra-hospitalar, a gente vai ter o diarista, a gente tem a equipe da psicologia, da assistência social, mas geralmente quem está ali de forma mais intensa são um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, cerca de 5 técnicos de enfermagem, falando de uma UTI de 10 leitos. As meninas da limpeza, né? Que extremamente. Importantes ali para poder manter. Todo um time, né, que precisa se ter para conseguir exercer bem um trabalho, né? Não dá de forma alguma para fazer sozinho. Não tem menosprezar nenhuma categoria, nenhuma equipe ali, né? Que todo mundo tem o seu papel primordial ali em todo esse processo para restabelecimento, que seja da saúde dos pacientes que estão ali, né, doutor? Doutor, mito ou verdade? Essa aqui foi uma pergunta de um telespectador.
que os profissionais que trabalham na UTI são menos sensíveis e não têm sentimentos? É mito. Aí foi bem... Conversa fiada. Conversa fiada. O senhor já ouviu isso? Essa história? Já ouvi. Eu ouvi isso direto, sabia? Já ouvi. A questão não é que a equipe da UTI ela não tem sentimento. Não é isso. A gente tem muita empatia pelos pacientes, a gente se envolve muito, né, com as histórias dos pacientes. A questão é que o envolvimento emocional, ele acaba também por atrapalhar em algumas situações, entende? Ele pode gerar ansiedade, né? Ele pode gerar medo. Então, quando você está muito envolvido com a questão do paciente, você se preocupa demasiadamente com os familiares dos pacientes, isso acaba tendendo a te frear na tomada de uma decisão um pouco mais agressiva, né? Às vezes eu preciso... É aquela questão. Será que é fácil fazer um procedimento na sua tia, na sua própria mãe? Talvez uma pessoa com uma questão mais objetiva, que não tenha tanta relação afetiva, seja mais capacitada para fazer aquilo ali, né? O viés emocional acaba atrapalhando muito. Então, a gente precisa ter empatia com o paciente, mas também separar ali o profissional para que a gente possa exercer um bom trabalho e entregar resultado, né? A gente que trabalha na saúde, a gente tem que entregar resultado, a gente tem que receber um paciente que está doente e tentar entregar ele de volta da melhor maneira possível. Verdade. Doutor, e quando foi assim aquele momento em que a sua ficha caiu, né? Tipo assim, que pandemia é essa? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Porque eu sei que todo mundo tem aquele clique, né? Aquele start assim, o que é isso? Né? Ainda mais o nível que foi, né? Assim, que as coisas aconteceram a uma velocidade tão rápida assim. Né? Demorou a cair a ficha? Como é que foi isso? Demorou. Acredito que cerca de 1 mês e meio, né? Já dando plantão ali no setor Covid, uma quantidade absurda de pacientes. Foi uma madrugada em que eu tive uma grande quantidade de óbitos. E que aí eu olhei para o lado e aí um técnico de enfermagem falou: doutor, a gente tem que liberar o leito porque tem outro paciente para vir. E aí o paciente estava saturando 60%. Entendeu? Então, era um paciente que já estava absurdamente grave, que muito provavelmente teria que ser submetido a mais um procedimento, né? E aí foi naquele momento que eu olhei para o relógio, são 4 horas da manhã, eu estou aqui, que só tem eu. É eu e eu, né? E aí, realmente, foi nesse momento que eu falei, caramba, tem que correr atrás, tem que dar o melhor, porque é a gente, não tem jeito, né? A gente que trabalhou ali na linha de frente foi bem difícil, Acredito. E como foi lidar justamente com isso, com esses medos, com essas incertezas? A gente falou até um pouco mais assim sobre essa questão do sentimento, né? Mas como foi esse lidar com isso, né? Com as incertezas e com esse medo, né? As incertezas sem saber onde isso ia parar. Se numa noite que o senhor entrasse, de 20 pacientes, 10, 15 vinham a óbito, né? Assim, tô aqui, tá, gente, conjecturando aqui a situação, né? Como foi lidar com essas incertezas? De você entrar no plantão sem saber, né, como que ia ser esse plantão, ou até mesmo do senhor ser acometido pela própria Covid e né, vinha a óbito, porque isso passou pela sua cabeça, essas incertezas? Essa questão de ser acometido pelo Covid passou muito tarde, né? No começo, a gente que é mais jovem é dotado de uma irresponsabilidade e uma tolice que não é porque nós somos médicos que a gente não se acha, né? Também. E eu e os meus colegas simplesmente tínhamos a ideia de que não, vamos lá, vai dar tudo certo, a gente não vai ficar doente, vamos para cima, né? Deus guarda, Deus guarda. Deus protegeu, graças a Deus, Deus protegeu. Mas foi bem desafiador, né? Nós lá eu falo do municipal, que foi no local onde eu passei a maior parte do tempo, nós tivemos muito apoio de médicos mais experientes, né? A equipe dos médicos aí que coordenam a UTI do Hospital Regional deram todo o apoio, toda a orientação. Foi um momento em que a gente aprendeu muito, que a gente buscava muito auxílio, e a gente sempre tinha o apoio. Não sei se pode citar nome, né? Pode. O doutor Carlos André, a doutora Tatiana. Verdade. E o doutor Davi. Ela, na verdade, ajudaram a bastante. doutora Tatiana foi a primeira
porque nós começamos... Você sabia que a gente começou esse programa na pandemia, né? E aí a doutora Tatiana foi a primeira convidada aqui do programa para falar justamente lá no iniciozinho, há 2 anos atrás, sobre a pandemia. Sim, sim. O direcionamento e experiências que eles deram para nós foi crucial para que a gente pudesse, né, tocar o serviço. Nós estávamos atolados de plantões, tendo que se atualizar todo o tempo, né? Então, foi muito através deles que nós tínhamos acesso à informação mais refinada do que realmente deveria ser feito, de qual protocolo era mais eficiente, né? Então, por isso, eu expresso a minha gratidão a todos eles. Ótimo. Gente, que papo gostoso hoje aqui, viu? Assim, nós já estamos encerrando, né, aqui o programa Missão Saúde da TV dessa semana. E eu já gostaria de fazer os meus agradecimentos ao Dr. Wesley por ter aceitado, ter tirado. Gente, esse homem trabalha muito, é muito corrido, né? Mas por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, doutor, muitíssimo obrigado por ter passado um pouquinho da sua experiência, né? De todo esse aparato, de toda essa questão que foi vivenciada aí pelo senhor, pela sua equipe, né? Então, assim, muitíssimo obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, Niva? Ter aberto esse espaço para eu contar um pouquinho da experiência, talvez trazer uma informação nova para a população. Queria agradecer a toda a equipe do Municipal, que me atura já tem pouco mais de 2 anos aí, né? Eles são muito pacientes comigo. Agradecer também a todo mundo que, de forma direta ou indireta, contribuiu na aquisição da minha experiência como médico, né? Eu sou muito grato. Se hoje eu sei um pouquinho mais, é porque eu tive pessoas que tiveram a boa vontade de me ensinar, né? E sou muito grato a todos os companheiros também de serviço que me acompanharam durante esse período, né? Ótimo. E nós já estamos encerrando, né? E agradecer a você, telespectador, que esteve conosco aí até agora. Pode ver. Só mais uma coisinha. E agradecer também a minha companheira. Rapaz, né? Eu sabia que ele ia falar. Eu preciso me limpar, né? Eu sei que eu esqueci a aliança, mas é um símbolo maior, tá? Eu vou já colocar. Eu tirei só para a academia, acabei esquecendo. Tá? Mas é isso. Eu ia dar deixa aqui, sabe? Mas eu falei, não, deixa ser espontâneo, ele vai falar, ele vai dizer. Não, ela é tranquila, ela vai entender. Foi, né? A casa, muito plantão, muita coisa na cabeça, acabei... Acredito. Então, agradecer, né, a todos vocês, telespectadores, que estiveram conosco aí até agora, né? E o nosso muito obrigado. Continuem assistindo Missão Saúde na TV. Fique ligado.